Olá pessoal, voltamos, vamos falar um pouquinho mais sobre abordagem de mercado. Agora a gente vai abordar um pouco dos padrões móveis, acabamos de falar um pouco sobre os estáveis. As características dos padrões móveis vão permitir com que a gente trabalhe em lei, né? Logicamente que a gente está comentando aqui um pouco mais sobre a primeira parte do jogo. Na segunda parte, vocês já viram na parte intermediária que a gente tem um mercado um pouco mais agressivo, então sim, o mercado vai ter muito mais mobilidade. Então, o que a gente vai aprender aqui hoje tanto faz para o primeiro tempo quanto para o segundo, né, a parte de mobilidade. Porém, essa parte de mobilidade que a gente vai ver hoje é um pouco mais para o mercado voltado ali para a parte mais de primeiro tempo, começo do segundo, onde a gente tem um mercado mais brando. Quando a gente for fazer segundo tempo, a gente tem que ter outra visão sobre o risco e recompensa que a gente vai ter no mercado. Beleza? Então vamos compartilhar aqui a tela. Vou falar um pouquinho sobre as opções que a gente tem para trabalhar a mobilidade. A primeira dela é o favorito sem superioridade. A primeira oportunidade que a gente vai ter nesse favorito sem superioridade é a correção de odd, os primeiros 20 minutos, né? A expectativa face à realidade. O que é esperado de um time favorito? Ah, mas Theo, qual que é a odd desse time favorito? A gente tem ali de favoritos entre, tanto dentro quanto fora de casa, entre 1,45, 1,50 até 2, 2,20 talvez, né? O que é esperado de um time favorito? E aí, quanto mais tempo de tela, quanto mais jogos você fizer, mais você vai ter essa resposta. O que é esperado de um time de 1,50? O que é esperado de um time de 1,80? O que é esperado de um time de 2? Você vai tendo essa resposta à medida que você vai fazendo os jogos, tá? Lembre-se, quanto mais baixo um time, mais expectativa o mercado cria em cima dele. Quanto mais alto essa odd desse time, menos expectativa o mercado vai ter em cima dele. E é aí que a gente vai encontrar a primeira coisa que a gente pode trabalhar num jogo, que são as correções de odd. Então, toda vez que você vê um favorito, que é esperado dele um quê? Se ele é favorito, é esperado que ele tenha controle do jogo, que ele tenha mais posse de bola, que ele crie mais situações de gol, que ele infiltre mais na área. Enfim, aquela coisa toda que você já sabe. Quando você se deparar com um time favorito que não está conseguindo exercer essa superioridade que era esperada dele, você vai ter ali provavelmente um favorito sem superioridade. Aí existe um ponto que a gente precisa levar em consideração, que é uma linha bem tênue, que é o seguinte: favorito sem superioridade é diferente de favorito com inferioridade. O favorito sem superioridade é aquele time que é esperado que ele exerça uma pressão, uma posse, uma criação de posse de bola, de situação de perigo de gol, porém ele não está conseguindo criar. A defesa do outro time está bem postada, não está deixando infiltrar, etc, etc. Você não está conseguindo ver uma superioridade desse time. Agora, a inferioridade deste favorito é quando ele, ao invés de estar exercendo uma pressão, ele está sofrendo essa pressão. Então, são coisas diferentes. Por que eu estou te falando isso? Porque a expectativa que você tem que ter do mercado, de movimentação do mercado, é diferente. Deixa eu colocar aqui uns rabiscos para você. Um time que tem, por exemplo, a mesma odd, vamos colocar aqui uma odd de 1,80. Um time de 1,80 que está conseguindo ter um pouco mais de posse de bola, que está conseguindo fazer ali suas triangulações, mas não está conseguindo infiltrar, não está chutando no gol, não está conseguindo enfim, exercer essa superioridade que era esperado, ele sim é um time sem superioridade. Porém, eu não posso esperar que a movimentação, por conta de não estar conseguindo exercer essa superioridade, seja muito forte. Eu não posso esperar esse time aqui explodindo para cima. Entende? Por quê? Porque ele apenas está sem superioridade. Para ele atingir o nível da superioridade, basta ele subir um degrau. Ele está sem superioridade, a partir do momento que ele melhora, ele está com superioridade. É diferente do time com inferioridade, ou seja, se esse favorito aqui, com uma odd de 1,80, ele estiver sofrendo pressão, sofrendo arremate, tomando contra-ataque, enfim, ele está sofrendo do time que não era esperado ser favorito, ele está sofrendo todo esse tipo de ataque, aí sim, aí você tem um mercado pronto para movimentar essa odd para cima com muita força. Principalmente nos primeiros 20 minutos, que é o momento de correção. Tá? Então eu preciso que vocês lembrem que uma coisa é um time estar sem superioridade, outra coisa é o time estar com inferioridade. Isso vai influenciar no que você pode esperar de movimentação. É claro que eu posso ter um time de 1,80 subindo
um pouquinho pelo fato dele estar sem superioridade. Agora eu não posso esperar uma explosão para cima, tá? Então esse é o primeiro tipo de mercado, o primeiro tipo de time, o primeiro tipo de opção que a gente tem para trabalhar contra. É o favorito que não está exercendo a superioridade. Eu posso esperar dele uma super subida? Não. É uma subida mais moderada. Já vou falar como a gente pode abordar isso, tá? Segundo, aí sim, o favorito com inferioridade, que é aquele time que tudo que era esperado dele ele não está fazendo e pior, ele está sofrendo, né? Então, tudo que eu falei para vocês sobre o favorito sem superioridade, ele além de estar sem superioridade, ele está sofrendo ataque, infiltração, chute no gol, cruzamento, escanteio, tudo. Ou seja, ele entrou se comportando como um não favorito. E esse cara aqui ele vai estar com uma odd baixa. Se ele está com uma odd baixa, ele está se comportando como um time inferior, esse time tem que corrigir muito. E esse time tem que corrigir imediatamente. Podemos até ter uma inversão de odd nesse caso. Um time de 2 pode passar a ter do nada 3 e um time que estava lá em cima pode descer. Então, esse aqui é a melhor situação possível para se trabalhar um lay. É o favorito que entra tomando pressão, tomando situação de perigo do outro time. É raro de encontrar? Não, não é tão raro de encontrar. Mas é preciso ter coerência para saber diferenciar quando eu tenho um time sem superioridade quando eu tenho um time com inferioridade. Beleza? Não adianta você sair socando lei num time que está sem superioridade, esperando uma puta subida, porque basta um degrau. Concorda comigo? Por exemplo, ó, esse degrau aqui é o degrau do time com inferioridade. Esse degrau aqui é um degrau com o time sem superioridade. E esse terceiro aqui é o time superior. Então eu tenho aqui o degrau do time superior, eu tenho o time sem superioridade e eu tenho o time com inferioridade. Esse cara aqui do meio, esse sem superioridade aqui, ele está um degrau só de ser superior. Já esse outro aqui embaixo, ele está a 2. Então eu posso ter certeza que é muito mais fácil para mim identificar quando um favorito com inferioridade passou a ser um favorito sem superioridade. Como é que eu identifico isso? Eu pego um time favorito que estava sofrendo situação de perigo e agora ele parou de sofrer essa situação. Ou seja, ele mudou de nível, ele subiu um degrau. E isso é o que? Um alerta. Se eu estou contra, eu já reduzo a minha mão, fecho minha posição. Agora, um favorito sem superioridade, quando ele muda o nível dele, quando ele passa a ficar superior, eu já tenho que sair logo do mercado. Por quê? Eu estou contra um time que está superior em campo. Então, essa escada que eu estou falando para vocês, esses dois caras aqui, ó, é uma atenção muito grande que você tem que ter no live, na observação de jogo. Porque tanto eu posso ter um favorito sem superioridade virando um favorito inferior, que vai permitir com que eu aumente a minha mão, com que eu fique numa posição mais confortável, quanto eu posso ter um favorito sem superioridade virando superior, que aí eu tenho que sair fora da posição imediatamente. Ou eu posso ter um favorito com inferioridade ficando sem superioridade. Ou seja, ele parou de sofrer os ataques, parou de sofrer perigo de gol. Então, se eu estava com uma mão mais cheia, mais confortável, eu já tenho que ligar ali um sinal de alerta. Talvez seja a hora de eu fechar um pouco minha posição, porque provavelmente o mercado vai dar uma segurada. Ok? Terceira situação, não favorito com inferioridade. Nesse caso aqui, eu não tenho uma surpresa. Eu tenho provavelmente uma constatação, ou seja, uma afirmação, que era o quê? Eu já tinha um time não favorito antes do jogo começar, ou seja, a expectativa nesse time era baixa, e ele está jogando pior do que era esperado. Né? Ou seja, vamos pegar um jogo entre o Barcelona e o Eibar, fora de casa. Barcelona fora de casa. O Barcelona está com uma odd de 1,80 e o Eibar está com uma odd de 5. E aí, de repente, o Eibar começa a jogar como um time de odd 10. O Eibar não toca na bola, o Eibar não consegue sair jogando. Quando tenta tocar, erra o passe.
fica cruzando, dando chutão. Ou seja, o time já era esperado que ele fosse realmente um não favorito, mas ele está jogando pior ainda. Então eu tenho sim uma possibilidade de subida, porém como a odd já está um pouco mais alta, eu tenho uma odd de 5, eu não tenho muito patamar de subida aqui. Ela vai subir talvez um pouquinho ali para 5.5, 6, mas eu não posso esperar uma explosão. Times não favoritos com odds mais altas, eu não posso esperar desse time uma movimentação muito grande. Eu não posso esperar um grande lucro de movimentação. Porém, como são times não favoritos que provavelmente, na grande maioria das vezes, eles vão estar jogando mal, o mercado ele vai falar o seguinte para mim: olha, Theo, eu não vou te dar uma grande movimentação, porém eu vou te dar uma situação de tranquilidade, porque esse time raramente vai te atacar, raramente vai criar situação de perigo, então você vai ficar ali numa posição confortável. Ele vai subir sim devagar? Vai subir sim devagar. Pode ser que em determinados momentos ele lateralize? Sim, mas ele vai te dar uma situação de conforto porque ele está sendo não favorito e ele ainda está inferior. Quando eu tenho um não favorito sem inferioridade, que eu costumo dizer que é uma situação de alerta, o que acontece quando eu tenho um não favorito sem inferioridade? Um não favorito sem inferioridade é um Eibar, por exemplo, a 5, que pelo fato dele estar sem inferioridade, quer dizer que ele não está sendo pior em campo. Quer dizer que ele também cria alguma situação de perigo. Se eu tenho um time A5 que também cria situação de perigo, para eu estar lei contra ele, eu tenho que botar as barbas de molho. Tem que tomar muito cuidado. Então, eu só gosto de trabalhar times não favoritos que realmente estão inferiores. Quando eu tenho um não favorito com inferioridade, eu vou ter um favorito do outro lado com superioridade, concorda? Então, se eu não estou tendo confiança para fazer back aquele favorito, eu posso vir aqui e fazer lei a esse não favorito com inferioridade. Existe um limite de odd para eu trabalhar? Não, eu não tenho limites de odd. Porém, tenha em mente que quanto mais alto a odd que você for fazer lei, mais lento é a subida. Um time que começa, por exemplo, a 13, o jogo, ele não tem para onde subir mais. Ah, mas Theo, ela vai ter que terminar 1000. Sim, mas no fim do jogo. Então esse time aqui, ele provavelmente vai ter um movimento sempre lateral. Vale a pena fazer lei a um time a 13? Eu não acho. Agora, aí a 6, 4, 3, 5, 7, depende da situação. Eu acredito que vale a pena. Porém, quanto mais alta, menos expectativa você tem que ter de que essa odd vai explodir. Ela não vai explodir. Ela vai explodir se ela tiver mais ou menos a 3 e o time estiver jogando muito mal. Aí ela pode subir. Agora, quanto mais alta, menos expectativa você tem que ter. Porém, quanto mais alta, significa que provavelmente esse time ele vai te dar um conforto maior na posição. Isso quer dizer que todo time de odd 7, 8 não vai te atacar? Não, não quer dizer isso. Se você está contra um time de odd 7 que está criando situação de perigo, você está numa posição errada. Isso vale para qualquer odd. Se você está contra um time de 1,50, 1,20, 1,10, 2,50, 2,30, 3,40 e esse time está criando situação de perigo, você está contra um time numa situação errada. O time que você está contra, ele não pode estar criando situação de perigo contra você, independente da odd. Se a odd for baixa e você está na posição correta, ela tem campo para subir. Se a odd está alta, ela não tem tanto campo para subir. Mas se você está contra um time que não está fazendo nada, beleza. Se ele estiver sofrendo situação de perigo ainda, melhor ainda. Porque aí você tem chance de pegar um gol a favor. Agora, se você está contra um time que está criando perigo, mesmo que seja um perigo pequeno, toma cuidado. Qual que é a quarta opção para a gente trabalhar? Jogo parelho em um time sendo inferior. Lembra que eu falei de jogo parelho com um time superior lá no back? Então, se eu tenho um time superior, eu tenho um time inferior. Como se trata de jogo parelho, eu vou ter ali, vamos dar um exemplo aqui, uma situação talvez de 2,70 para um lado e 2,70 para o outro. Quem sabe, né? Um jogo bem parelho, igual vai ter agora Atlético de Madrid e Juventus pela Champions. A odd está exatamente assim, 2,70 e 2,70. Quem que é o favorito? Não tem, é jogo parelho. Porém, no início do jogo, vamos supor que o Atlético de Madrid comece jogando muito mal. Ele está sendo o quê? Um time inferior. Então esse time inferior ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que corrigir.
Então você pode trabalhar lei ao Atlético de Madrid, porque ele provavelmente vai subir. E, em compensação, a Juventus, se estiver jogando melhor, vai descer. Ok? Então, se você tiver visto a aula passada, quis fazer back a Juventus, maravilha. Quis fazer lei ao Atlético, também está correto. Essas são as situações que eu gosto, que eu acho de valor você trabalhar o lei. Favorito que não entrou tão bem, está sem superioridade, precisa dar uma corrigida. Existe risco? Existe, mas não tanto. Favorito com inferioridade, que é uma situação muito, muito boa, porque, deixa eu colocando aqui os Vzinhos. Por que é uma situação muito, muito boa? Vou até colocar 3 aqui para ele. Porque é um time que entrou para jogar bem, não está jogando bem e ainda está jogando mal. Ou seja, ele está sofrendo situação de perigo. Essa odd ela vai ter que corrigir muito e você provavelmente não vai correr tanto risco igual você correria na primeira opção. A terceira opção também dá para trabalhar, só que você tem que tomar cuidado por conta da expectativa que você tem. Não vai entrando lei ali, por exemplo, no odd de 5, achando que ela vai vir para 10 em 2 minutos. Não vai acontecer. Beleza? Porém, você está entrando contra um time que não vai te criar perigo, que não vai te criar escanteio, situação de gol. Você vai ficar ali numa situação mais cômoda. Paga menos em situação de gol? Paga. O lei paga menos do que no gol, o lei vai pagar menos do que o back. Porém, ele te dá uma situação de conforto porque você está trabalhando o quê? A favor do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais essa odd sobe. Devagar ou não. Beleza? E por último, o jogo parelho, que é a situação mais gostosa que se tem de trabalhar, que é o mercado está ali centralizado, pareado nos dois times. Um time demonstra superioridade, o outro tem que corrigir para cima e aí você pega essa correção. Fechou? Beleza. E como é que eu posso abordar essas situações? Primeira coisa, correções de odds. Né? E aí eu coloquei e ou decorrer do jogo, porque você pode continuar trabalhando do mesmo jeito no decorrer do jogo. Porém, a primeira coisa que você busca, correção de odd. A primeira opção que você tem para trabalhar é a exposição total, o famoso swing trade, que é o que? Você identificou que o time está jogando mal, decidiu entrar contra ele com a sua stake cheia e vai ficar contra ele até ele provar para você que você está errado ou que a posição já não tem mais valor. Quando que isso vai acontecer? Quando ele começar a melhorar no jogo, quando ele criar uma situação de perigo, ou um escanteio, se você definir sua forma de trabalho assim, ou uma falta perigosa na entrada da área, não sei. Tá? Mas a sua primeira entrada é entrada com a stake total para pegar uma correção de odd, ou para pegar uma movimentação para cima, ou, enfim, para ficar contra o pior time em campo. Ou seja, uma entrada que não foi feita para sair imediatamente, foi feita porque você identificou o pior time em campo. Então, swing trade. Fechou? Você vai pegar um lay ali a 1,80, 2, 2,20, 30, não sei quando é que você vai pegar. Porém, você definiu entrar. Segunda, exposição parcial para melhorar o preço médio. O que significa uma exposição parcial para melhorar o preço médio? Você vai entrar total, ou seja, você vai entrar com a sua stake cheia, mas à medida que o preço for subindo, você decide fechar um pouco da sua posição para você melhorar o seu preço médio. Lembra que eu falei disso na aula retrasada? Forma de abusar o mercado? Então, por exemplo, você entrou no odd de 5 com a stake cheia, e aí ela subiu um pouquinho, ela está a 6 agora. Você entrou em lei, você vai fazer um back. Vamos supor que você faça um back com metade da sua stake. Teoricamente, você vai ficar o que agora? Você vai ficar com metade da stake dentro do mercado em lei. Só que o seu preço médio agora já não está mais em 5, ele vai estar lá embaixo, sei lá, 4, 3,5, não sei a quantidade que você tirou. Então, você pode expor o seu capital de forma parcial. Você entra com mais dinheiro, ou seja, você entra com a exposição total, porém, à medida que ele sobe, e aí ele não precisa subir tanto, você fala, ó, eu agora quero melhorar o meu médio, melhorar o meu preço médio. Eu vou sair um pouco da minha posição, vou jogar o meu médio um pouco para baixo e também vou diminuir a minha margem, ou seja, vou diminuir a minha responsabilidade. Aí você simplesmente fala, pô, se eu entrei a 5, ela está a 6 e meu head agora só está a 4,5 e eu estou com metade da stake em exposição e esse time não está me atacando, então eu vou ficar tranquilo esperando esse time subir porque esse time não está criando nada. Foi uma exposição parcial para melhorar o preço médio. E por último, a gente pode ter a situação de scalp. Você simplesmente pode ver um time mexendo para cima e você está lá, entrando em lei, fechando em back, entrando em lei, fechando em back, enfim,
gerando lucro para sua posição. E aí tanto faz se você está entrando com a stake toda e saindo com ela toda, ou você está entrando com ela toda e saindo parcial e depois fechando ela toda, isso é contigo, tá? É a sua forma de trabalho. Porém, sim, é possível você scalpar. Qual que eu gosto de trabalhar? Eu prefiro trabalhar as situações de scalp em situações que eu tenho mais risco. Então, um favorito sem superioridade, né, que eu tenho uma odd um pouco mais baixa de um time que pode melhorar a qualquer momento, eu prefiro scalpar do que ficar segurando muito a posição. Mas isso vai do seu perfil. Uma exposição total pode ser de um time que não está apresentando nada, um time que está com uma odd um pouquinho mais alta. Ele realmente não está criando situação de perigo nenhum, eu fico ali confortável na minha posição. Já essa exposição parcial pode ser um time ali de odd média, que vez ou outra chega num contra-ataque, mas ainda assim eu quero ficar contra ele, só que eu não quero ficar com a minha stake cheia. Então eu entro com a minha stake cheia, diminuo a minha mão, faço uma parcial, caso tenha um contra-ataque ali para eu sair numa situação perigosa. Então eu vou usar essa forma de trabalho. Vamos dar uma recapitulada agora então, nas situações que eu acabei de falar e utilizando as abordagens de mercado que eu comentei aqui. Primeiro, favorito contra o não favorito. Se eu tenho um favorito jogando sem superioridade, o que era esperado dele era uma superioridade, eu vou ter uma possível correção. Então vamos colocar aqui exemplos de odd. 1,80 para o favorito e para o não favorito eu tenho uma odd de 5,5. Se esse time favorito não estiver exercendo uma superioridade, ele vai ter que subir. Então eu posso ter uma entrada nesse favorito de lei. Beleza, eu tenho uma entrada lei a ele. Qual é o tipo de entrada que eu posso ter? Eu posso ter uma entrada de exposição longa, porque ele realmente não está criando perigo, então ele vai subindo, não tão forte, mas ele vai subindo. Então, posso ter uma entrada com exposição longa. O primeiro sinal que ele está melhorando, eu saio fora. Eu posso ter uma entrada com preço médio. Eu vou entrar cheio e vou reduzir minha mão para reduzir um pouco a minha exposição, mas pegar essa subida. E eu posso ter um scalp. Eu posso scalpar, ficar propondo, fechando, porque eu tenho medo, por exemplo, desse time. Beleza? Então, nesse caso, o favorito ele está sem superioridade. Esse time aqui, não favorito, ele vai descer? Muito difícil. Por quê? Se o time favorito não está exercendo a superioridade, quer dizer que é muito mais provável que dê empate do que o não favorito, porque o não favorito também não está superior. Beleza? Agora, quando eu tenho um favorito com inferioridade, quer dizer que o meu não favorito está superior. Então, sim, eu posso ter uma descida do não favorito e eu vou ter, com certeza, uma subida do favorito. Aí, para eu ficar lei esse favorito, eu tenho uma possibilidade muito maior de explosão de odd, de correção de odd. Aí sim, eu posso escolher em pegar essa correção grande cheio, ou posso escolher em estar com preço médio. Scalpar nessa situação eu não aconselho tanto, porque o mercado vai subir de qualquer jeito, porque o time não está jogando nada e ainda está tomando situação de perigo. Então, ou você pega cheio, ou você entra, espera um pouquinho, subiu, fecha um pouco da posição e fica ali com um pouco da posição aberta para você, melhorando o seu médio para você pegar essa subida. Beleza? Não vou falar aqui do back, porque no back você poderia utilizar na aula passada. Você poderia ter pego o back, então, nesse time aqui não favorito. Ok? Mesmo exemplo que eu dei na aula passada, com o mesmo conceito. Porém, eu posso ter aqui a seguinte situação. Eu posso ter um favorito muito bem no jogo, né? Logicamente, se eu tenho um favorito bem no jogo, eu tenho um não favorito mal no jogo. Se esse não favorito está mal no jogo, essa odd aqui de 5.5, ela tem caminho para subir. Não vai ser aquela subida gigantesca, ela vai subir sim no tempo dela, devagarzinho, porém eu posso estar contra esse time, porque esse time ele está tomando o quê? Situação de perigo, eu tenho um favorito muito bem no jogo, não favorito não está fazendo nada. Então o que eu posso trabalhar? Quais são as formas que eu posso trabalhar aí? Leia ele com a mão inteira, com a stake toda, leia ele, porém eu ainda estou ali pegando um pouco de confiança, e esse time vez ou outra cria uma situação de escanteio, então eu posso estar reduzido, entrei embaixo, fechei em cima, estou ali com uma mão mais reduzida, um preço médio melhor, porém ainda contra, ou posso estar scalpando. Se esse time está muito mal, eu não aconselho também você ficar scalpando, porque senão você pode perder um gol desse favorito, que é o bônus que a gente chama, né? Você está contra um time para pegar a subida e o outro acaba te dando um gol de presente. Beleza?
A outra situação que a gente pode ter é um jogo parelho. São times, acabei de citar o exemplo do Atlético de Madrid com a Juventus, são times com odds próximas, né, que a gente sempre, na grande maioria das vezes, vai ter um time pendendo para um lado, ou seja, um time jogando bem, então com a consequência disso, a gente tem um time jogando mal. Então, um time vai descer e o outro vai subir. Beleza? Quando a gente tem um jogo parelho lá e cá, eu não aconselho vocês a trabalharem no match odds. A mesma coisa nesse caso aqui, ó. Quando o favorito não está exercendo favoritismo e esse não favorito está indo para cima também, ou seja, está um jogo lá e cá, eu não te aconselho. A pior situação do mundo para se trabalhar o match odds é num jogo tanto parelho, ou de favorito, ou de super favorito, onde as duas equipes estão se atacando. Então é um jogo franco. Começa a ter valor para você trabalhar buscando gols, e não aqui no match odds, no mercado de over, por exemplo, e não aqui no match odds. Porque ambas as equipes estão atacando. Um ataca do lado, outro ataca do outro. Vai ser ali uma complicação, porque às vezes você vai entrar a favor do time 1, o time 2 vai criar um contra-ataque. Você vai fechar a posição, vai entrar a favor do time 2, o time 1 vai contra-atacar. Então, não te aconselho de maneira nenhuma você trabalhar o match odds em situações onde os dois times atacam, beleza? Você vai ter valor quando está pendendo só para um lado, quando um time está melhor, tanto trabalhar a favor dele ou contra o outro. Vai ter valor quando o jogo está parelho e um time começa a corrigir, sempre. Agora, qualquer situação do match odds, onde existe um jogo franco, como se fosse ali uma briga realmente, de uma luta de boxe, onde todo mundo bate, os dois lutadores estão batendo, cara, fica de fora, porque é bem provável que você erre a posição, ou até acerte na posição, mas o outro time encontre um gol, e aí vai ser complicado para você. Beleza? Então te dei situações para você trabalhar em back, te dei situações para você trabalhar em lay. Mais para frente eu vou te mostrar como é que você pode criar a sua forma de trabalho em cima disso. Mas eu peço sempre que vocês revisem o módulo intermediário, todo aquele conceito de movimentação de odd, comportamento do preço, que aí sim vocês vão conseguir entender com muito mais clareza o que eu estou dizendo aqui. Para finalizar, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que é bem importante. O primeiro tempo ele é totalmente diferente do segundo. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos as movimentações de primeiro tempo. O cara que está jogando bem, ele geralmente vai lateralizar ou vai descer. Eu falei isso para vocês. O cara que está jogando mal, ele vai subir. No segundo tempo, todo mundo vai subir. Por quê? O time que não ganha, ele tem que bater a 1000. Então, eu posso ter um super favorito subindo no segundo tempo, por exemplo, com uma odd de 2. Aí você pensa, poxa, um super favorito com uma odd de 2 aos 80 minutos de jogo, quer dizer que só falta 10 minutos para acabar. Então quer dizer que se eu entrar leia ele, eu posso pegar um grande lucro aqui. Porque eu estou arriscando numa odd de 2, faltando só 10 minutos. Porém, é bem provável que esse favorito, esse super favorito, ele esteja massacrando para tentar buscar o gol. Quanto mais para o final, mais desespero vai dando nesses times para buscar o gol. Então você tem que saber o seguinte, a movimentação no segundo tempo ela é brusca? É. Ela paga bastante? Paga. Porém, o risco também é grande. Então, na hora que você for fazer a sua gestão de banco, a gente vai falar disso numa aula, você tem que entender o seguinte. O risco que você assume no segundo tempo, ele é diferente do que no primeiro. No primeiro, você tem uma faixa de prejuízo específica. Se você está trabalhando em back no primeiro tempo ou em lay no primeiro tempo, sua faixa de prejuízo fica em torno de 35% a 55% de perda, em caso de tomar um gol. No segundo tempo, se você tiver lei a essa equipe aqui aos 80 minutos, se ela fizer um gol, você perde tudo. Ela vai de 2 praticamente para 1,04, 1,05. Então você não vai conseguir fazer muita coisa. Né? Você vai só ver a sua stake inteira em prejuízo. Então quando a gente for falar de gestão, você vai ver que é muito diferente uma abordagem de entrada no primeiro tempo e uma abordagem no segundo tempo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente em lei, porque todo mundo sobe, todo mundo mexe, aí você vai querer pegar movimentação de todo mundo, então tem que tomar cuidado com isso. O que eu te aconselho é trabalhar sempre no segundo tempo com metade da mão ou da stake que você trabalhou no primeiro. Então se você gosta de trabalhar com 2 stakes no primeiro, trabalha com uma. Se você gosta de trabalhar com uma, trabalha com metade dela. Valeu? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Não é difícil trabalhar o lay. Eu aconselho muito se você está começando a começar pelo lay. O back é uma transição. Eu, a minha vida inteira, construí o meu capital utilizando o lay. Lay é a pior equipe em campo. Se eu puder voltar aqui o exemplo para vocês, ó, geralmente era lay nessa situação aqui,
lei nessa situação aqui e lei nessa situação aqui. Raramente nessa de cima aqui, que eu era meio medroso. Construí o meu capital inteiro com isso daqui. Fui migrando para o back devagarzinho, à medida que foi me surgindo a confiança necessária, a experiência de tela, etc. Expliquei o back aqui primeiro, mas não se sinta influenciado. O lay, ele paga menos em caso de gol, ele mexe menos na situação de gol, mas vá por mim, o lay ele mexe muito menos com o seu emocional. Então, para você que está começando, na hora de calejar o emocional, é muito melhor você começar pelo lay. À medida que você for criando capital, criando experiência de tela, você vai migrando para o back. Isso não quer dizer que você vai abandonar o lay. Beleza? Tem situações que eu prefiro não fazer o back e volto a fazer o lay. Ok? Então é isso. Vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.